Salve galera, eu sou Gessé e eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo diferente do que a gente tá acostumado. Um vídeo de indicação. É um top 5 pra vocês de filmes baseado nessas eras dos reinos combatentes, dos 7 estados combatentes, que é a era na qual Kingdom é ambientada. E eu espero que vocês curtam, beleza? Vou estar trazendo um pequeno resumo, mas vale ressaltar que todos esses 5 filmes eu já vi. E eu indico para vocês, se vocês quiserem ter uma imersão melhor nessa era, entenderem melhor esse tempo. E, claro, entenderem que Kingdom é muito mais do que apenas o estado de King, sabe? Esses filmes eles se ambientam em outros estados, já que não é King. Imagina, tu fazer um filme sobre a história da unificação demandaria muitas horas no filme. Então são pequenas histórias, mas que vão te levar para esse mundo, para essa era caótica que era esse tempo, beleza? Sem mais delongas, o primeiro que eu tô para indicar para vocês é O Confronto de Guerreiros. Esse filme, Confronto de Guerreiros, ele é estrelado por Andy Lau, que é um ator muito famoso, tanto na China quanto nesse ramo. O cara tem filmes muito fodas. E por Fan Bingbing, que também é uma atriz chinesa renomada. São dois exemplos que eu posso dar para vocês. A história basicamente se passa numa cidade chamada Liang, que está sendo invadida pelo estado de Zhao, beleza? E a cidade, frente ao poderoso exército de Zhao, que não pode resistir, recorre ao uso de especialistas chamados Geli. São mestres em estratégias de guerra e é a única esperança deles para salvar todo esse povo. Ou seja, o Andy Lau, ele é um Geli. A esperança de todo o povo de Liang está nas mãos deles. A gente vai ver durante esse filme o desenrolar de todo esse cerco e as consequências disso. É um filme muito bom, beleza? Pontos fortes que a gente pode ressaltar nesse filme são as cenas de guerra, os cercos, as estratégias em si. Tem muita politicagem também. E a gente vai ver o quanto era acirrado essa corrida entre os estados, o quanto essa expansão é importante para os estados que participam do filme, beleza? E um detalhe, galera, é que esse filme, ele é um filme de 2006, beleza? Então tem um tempo já e eu acho a produção absurda, mesmo para aquele ano já. 2 anos depois do primeiro Confronto de Guerreiros, um filme lançado em 2008, chamado A Imperatriz e os Guerreiros, que é estrelado por ninguém menos que Kelly Shen, Donnie Yen, quem não conhece Donnie Yen, e Leon Lai, que também é outro ator muito famoso nesse ramo. Esse filme basicamente conta a história no estado de Yan. Esses 3 atores eles fazem papéis de personagens do reino de Yan, que estão em um confronto contra o estado de Zhao. Obviamente eram 2 estados rivais na época, 2 dos mais rivais. E a gente vai acompanhar todo o desenrolar dessa história. A Imperatriz, que é estrelada por Kelly Shen, como ela tem que lidar com todos esses conflitos para salvar a nação dela e se tornar a descendente que faça jus ao que o pai dela era, o que o antecessor dela era. Temos Donnie Yen no papel de um general fiel à Imperatriz, e Leon Lai, que faz um guerreiro famoso, mas que tá fora das batalhas. Nesse filme a gente também tem cenas de guerras belíssimas, conflitos internos, tem muitas tramas na corte acontecendo, muitas conspirações, e a gente vê até onde a devoção pelo seu estado leva você, sabe? Quando você tem que fazer uma escolha entre a sua vida ou entre os deveres com a sua nação. É um filme que fala muito sobre isso, é um filme muito bom, indico a vocês esse. Terceiro, Herói. Esse é um clássico estrelado por ninguém menos que Jet Li e dirigido por Zhang Yimou, que é um mestre em grandes produções na China. A última recente que a gente teve dele, assim, em larga escala, que a gente pode dizer, foi A Grande Muralha, estrelado por Matt Damon. Mas o ponto aqui é que Herói, um filme feito em 2002, ou seja, acho que é o mais antigo que a gente tem dessa lista, é um filme que se centra na história, é um dos pouquíssimos que se passa no estado de Qin, mas ele não tem como foco, diferente dos outros, mostrar conquistas em si. O foco desse aqui é mais voltado para artes marciais. O Jet Li, que faz o nome de um personagem chamado Sem Nome, exatamente o nome do cara é Nameless, ele vai para o estado de Qin
onde o rei tinha acabado de sofrer uma tentativa de assassinato, e isso, nessa época de reinos combatentes, era comum, você enviar assassinos para eliminar suas oposições políticas, e o rei Eisei não foi uma exceção, onde o estado de Qin toma novas medidas de segurança para visitantes que querem ver o rei, e Jet Li vai fazer o papel de um guerreiro que se diz ter eliminado os 3 assassinos que tentaram matar o Zei, ou Yin Zeng, o rei de Qin. Nesse filme a gente vê justamente isso. Meios de tentativas de assassinato. Vemos o quanto as artes marciais eram evidentes naquela época. E a supremacia militar de Qin. Tem uma cena peculiar no filme que é absurda, galera. Se vocês assistirem, vocês vão entender qual é que eu tô falando. Vocês vão perceber o quanto Qin era aterrorizante como potência na época para os demais estados. E o quanto esses meios de assassinato eram uma das poucas alternativas que os estados inimigos tinham para tentar parar esse avanço de Qin sobre as suas nações. Quarto filme. Esse aqui é uma indicação pesada, galera. O nome do filme é A Batalha pelo Império. E ele se centra na história de um lendário filósofo chinês chamado Confúcio. É estrelado por Chow Yun-fat, outro ator muito famoso lá pelas bandas da China. O filme é de 2010, o filme é épico, é arrebatador. Ele se centra um pouco antes dessa atualidade que nós temos em Qin, onde temos os 7 estados. Ele é mais no período anterior a isso, período das primaveras e outonos. O período dos 7 estados combatentes, ele se centra, ele está dentro desse período das primaveras e outono, beleza? Mas ele foi, digamos, o epicentro final, os 7 estados se digladiando pela supremacia. A história de Confúcio, ela se passa quando haviam mais estados fora esses. Eram esses estados, esses 7 estados que nós temos eram estados novos. Eles estavam no auge do seu poder, ou buscando ele. Tanto é que esse filme ele se centra na era dos 6 grandes generais de Qin que nós temos no mangá. Claro que eles não aparecem nesse filme. A história é sobre Confúcio, que nasceu no estado de Lu, um estado que era forte na época. E nele somos apresentados a vários outros estados ali, nem que sejam por nome como Kai, Zei, Song. Fora Shu, o estado de Jin, que já era uma superpotência na época e depois foi anexado. Nesse filme, além de nós lidarmos com a história de um grande homem para a época, um cara que até hoje é reverenciado por seus pensamentos e pela sua virtude, nós acompanhamos a trajetória de Confúcio, como ele consegue os seus seguidores, os grandes momentos da sua vida. Temos jogadas políticas aqui envolvidas, jogadas militares, cenas belíssimas de guerra. Galera, o nível de conspirações políticas aqui atinge outro patamar. Vocês veem uma mulher no estado de Wei, vemos personagens em Wei cogitando enfrentar várias nações inimigas, o quanto eles têm que ser precavidos com, por exemplo, Qin, mas eles têm que avançar sobre Song, mas o quanto eles têm que se aliar a Zhao, e vice-versa, galera. São tramóias absurdas que ocorrem nesse filme. O filme é belíssimo, te ensina muita coisa sobre, então eu recomendo que vocês vejam ele, beleza? Quinta e última indicação, galera, esse aqui é o meu favorito de todos os filmes que eu já vi desse período. Um filme que foi lançado em 2010, chamado O Pequeno Grande Soldado, ou em inglês Little Big Soldier, estrelado pelo meu ator favorito, que é Jack Chan. Esse filme ele se passa num período mais tardio ali dos 7 reinos, dos 7 reinos combatentes. E esse filme ele se passa num período mais tardio ali dos 7 estados combatentes, onde as histórias se passam basicamente entre os estados de Wei e Yan. Nesse filme a trama é que Qin já conquistou os estados de Zhao e Han, e Wei era o próximo da lista. Então, em virtude disso, como eles não podiam enfrentar cara a cara a supremacia militar de Qin, eles decidiram se expandir para trás. Isso era algo comum entre outros estados, beleza? Às vezes tu não conseguia bater de frente com o cara que estava te socando, tu ia socar outro cara atrás para ver se tu conseguia se recuperar no que tu perdeu na frente. Enfim, o estado de Wei invade o estado de Liang,
Liang aqui ele está representando Yan, no caso. E Jack Chan é um general de Yan. A gente acompanha a trajetória dele, onde ele se finge de morto. Ele é um soldado covarde, mas ele é um cara que ama a nação dele. E ele desenvolve uma amizade com o cara da nação inimiga, que acabou de atacar a nação dele, que é um general de Wei, um príncipe de Wei, prometido ao trono. A gente acompanha a amizade entre eles. Esse filme aqui tem cenas de luta muito legais, cenas de guerra muito legais também. Não que sejam mostrados os confrontos em si, os confrontos militares, mas a gente tem o resultado deles, os campos de mortos. Tudo é muito bem feito, as conquistas, as marchas de exércitos, isso é muito legal. Temos bárbaros nos filmes também. É um filme que ele tenta te divertir um pouco, mas ele traz muito uma moral sobre o que é a guerra, o quão a guerra tem suas atrocidades, o quanto homens veem seu futuro nela, o quanto outros não cortejam a guerra, mas infelizmente fazem parte dela, o quanto outros só querem viver em paz, mas estão ali empunhando uma espada, porque amam a sua nação, como é o caso de Jack Chan. É um filme que tem uma temática muito linda sobre a amizade, cara, mas o quanto nessa época você tá de lados opostos com uma pessoa que você fazia amizade, o quanto isso colocava um homem contra o outro, sabe? Mas não muda o fato de que aqueles momentos, aquelas amizades foram verdadeiras. Cara, de todos os filmes que eu assisti desse período, esse é o que mais mexeu comigo, é o que eu mais gosto. Tem uma moral muito linda ele. Eu indico a vocês que vocês vejam esse filme. Assistam com a mentalidade certa que vocês com certeza vão gostar. Esse filme vai te impressionar muito. Temos conspirações políticas, mas esse filme se centra em amizade, sabe? Nos laços que você cria, sejam com pessoas próximas a ti, pessoas da tua família, pessoas da tua nação, ou com pessoas de lados opostos. Vale a indicação. Então é isso, galera. Como eu digo a vocês, terminamos o top 5. Percebam que ele não se centra em conquistas do estado de Qin. São em histórias e histórias bonitas de grandes pessoas daquelas épocas, mas que viveram em diferentes estados. Não era só Qin que detinha as estrelas. Mas a gente vê nesses filmes, vocês vão perceber até onde a amizade leva você, até onde o amor te leva, até onde a glória, a busca por honra, até onde a guerra pode te levar. Os dois lados de toda essa grande moeda que a gente tem aí. Tu vai entender melhor as conspirações políticas, tu vai entender melhor os conflitos, como funcionava aquela época, como um Estado era aproveitador para cima de outro. Como o Estado que estava ganhando, ele se impunha cada vez mais, como ele tentava ser parado pelos seus inimigos, como o Estado que estava ali prestes a cair, a maneira a qual ele recorria para tentar se manter em pé, se manter firme. Tudo isso vocês vão entender bem melhor, vocês vão ler Kingdom com um olhar muito melhor depois que vocês assistirem esses 5 filmes. Então esse é o vídeo, se você gostou, curta, comente, compartilhe. Galera, não temos muitos filmes nesse ramo, mas eu espero que... Eu tenho outros para passar para vocês, mas esses foram os 5 melhores aqui que eu achei na época. Tem até outro com Jack Chan bem legal. Mas esses foram que eu achei. Talvez eu lance uma parte 2 ou uma parte 3, mas não esperem muitas partes desse vídeo aqui. Muitos outros top 5 filmes de indicações ambientadas nessa época, porque infelizmente relacionado a esse tema é um pouco escasso, mesmo até lá na China. Tendo bem mais conteúdo, só que não vai render tanta coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, ajuda muito, beleza? Valeu!